Bem-vindos, bem-vindos. Este vídeo é uma recomendação, ou seja, não é obrigatório. Você pode fazer diferente, pensar diferente, ensinar diferente, tudo mais, não tem problema. Mas esse vídeo também é uma indicação de um processo, indicação também de autoconhecimento, de trabalhar-se. Importante, né? Importante. Ao longo do tempo, eu notei uma grande contradição que acontecia comigo e que acontecia com muitas pessoas que eu oriento, que eu ensino, né, que fazem os cursos comigo. E às vezes até em terapias, foi bem interessante. O primeiro ponto que a gente tem é curso de Reiki forma reikiano. Velho isso, né? Minha briga, meu castelo de... meu moinho de vento. Castelo de areia não, moinho de vento. Curso de Reiki forma um reikiano. Você aprende um pouco sobre o Reiki, aprende a usar, aprende as técnicas e vai para a vida aproveitar a ferramenta, usar e abusar, né? Faça de você mesmo um laboratório dessas energias. Você quer ser terapeuta, quer usar o Reiki como uma ferramenta dentro de uma terapia, busque uma formação de terapeuta. Tem muito mais coisas para você saber do que simplesmente Reiki. Legal. Só que tem uma contradição muito grande que eu observo, que é a seguinte. Quando eu fazia os atendimentos presenciais e quando eu faço o atendimento online, à distância, durante o atendimento já tem Reiki fluindo. E depois, na hora da aplicação do Reiki, é onde se concentra a maior parte e a pessoa é contemplada com o que ela necessita. Legal. Mas dentro do atendimento, há toda uma dinâmica, há todo um processo, há toda uma evolução, há momento de falar, de ouvir, de aconselhar, de acolher e tudo mais, né? Todo esse processo terapêutico. Mas, envio de Reiki é diferente. Não dá para misturar as duas coisas. Não dá para misturar as duas coisas. Primeiro por quê? Para enviar Reiki à distância, basta você ser reikiano nível 2. A partir do nível 2, o Reiki vai à distância. Fez a iniciação, está habilitado. Pronto, vamos praticar, vamos usar. Não precisa de símbolo, não precisa de nada. Você faz o envio à distância. Legal. Mas se gostar de símbolo, pode usar, não tem problema. Sendo reikiano, você faz envio à distância. E se você for terapeuta, com Reiki também faz à distância. O envio à distância, não tem problema. Né? Pode complementar os seus atendimentos com isso. Excelente. Legal. Mas a dinâmica do envio é diferente da dinâmica do atendimento. Totalmente. E eu passei por isso na prática, observei, passei por essa transição, lido com ela ainda hoje, porque a ideia das pessoas é diferente, e aí eu tenho que orientar. O que acontecia? A pessoa entrava em contato comigo para fazer um envio de Reiki, por telefone, por WhatsApp, por TikTok, por Telegram, por Facebook, por e-mail, encontrava na rua, coisa e tal, legal. Eu quero um envio de Reiki. Eu estou com isso, eu tenho aquilo, quero resolver, quero curar, quero melhorar, quero avançar, quero parar, quero desenvolver, quero... E nos primeiros tempos, onde eu trabalhava mais com atendimento, eu escutava isso tudo. Às vezes passava no telefone horas ouvindo a pessoa falar. E você tentava e não conseguia. Mas, e a pessoa falando, repetindo. Momento difícil. Não havia muito o que fazer, né? Não havia. Mas foi uma fase muito difícil porque eu ainda vinha do atendimento presencial. Então trazia uma inércia nisso. Mas eu ainda não tinha entendido que a dinâmica era diferente. O ponto principal é, você vai fazer um envio de Reiki à distância, e todo reikiano pode fazer e deve fazer, você precisa do nome da pessoa, o nome completo dela, a cidade onde ela vai estar, o estado, o país, a data de nascimento, se você gostar, não é tão obrigatório, uma data de nascimento, e principalmente uma foto atual, porque a pessoa precisa do Reiki hoje, então a foto tem que ser de hoje. Não adianta a foto ser de ontem, porque ontem era outra pessoa.
Então tem que ser do momento ali, o mais próximo. Um dia ou dois até que vai, né? Não adianta a pessoa te mandar uma foto de 2 anos atrás. O reiki vai para 2 anos atrás. Você está se conectando com alguém 2 anos atrás. Então a foto sendo atual é fundamental. Tem que ter foto, Luiz. Para mim é fundamental, a foto é essencial. Eu me conecto muito com a pessoa, a sensibilidade fica mais facilitada, as percepções ficam melhores com a foto. Mas também não é obrigatório, é uma recomendação. Então você reúne os elementos para se conectar com a pessoa, esses elementos básicos que eu citei, vamos recapitular: nome completo, cidade, estado, país, data de nascimento se a pessoa quiser, e a foto atual. E pronto. Acabou. Você faz um envio. E depois do envio, se você quiser, você compartilha com a pessoa uma impressão, uma percepção. Né? Cada um tem uma sensibilidade, uma habilidade para isso. Para fazer envio de reiki à distância, você não tem que saber dos problemas do outro. Você não tem que saber das dificuldades que ele está passando. Você não tem que saber do que ele quer usar energia, o que ele quer curar, o que ele quer resolver. Se ele quer encontrar marido, quer arranjar esposa, se quer arranjar vaga de estacionamento, você não tem que saber nada disso. Porque você escutando essas coisas todas, você vai para o envio de reiki com aquilo tudo na cabeça. E aí as pessoas começam a quê? As pessoas começam a querer ajudar, né? Com as melhores das intenções, mais nobres intenções. Eu quero ajudar, eu quero resolver, eu quero curar, eu quero arranjar emprego para ele, eu quero que ele passe o vestibular, eu quero arranjar a maldita vaga no estacionamento. Vai mandar reiki poderoso que você vai arranjar, nunca mais vai faltar vaga para você. A pessoa quer naturalmente. E quanto mais você quer, menos espaço para reiki tem. Porque você está querendo, você está desejando, você está envolvido com aquilo. Não abre espaço para reiki. Então, para envio de reiki à distância, não precisa de mais nada além dos dados básicos. Porque aí você vai lá, combina a data e a hora para envio do reiki, técnica da redução, que é a recomendada, e você faz o envio do reiki. A sua mente vai estar mais tranquila, a sua mente não vai estar lembrando daquele monte de problema, daquele monte de dificuldade, toda aquela coisa tão difícil, tão complicada que a pessoa está vivendo não vai contaminar você. E aí é fácil abrir o espaço para o reiki. Aí é fácil. E aí o reiki flui conforme a necessidade. Conforme a necessidade do outro. Então, eu passei por essa fase e foi bem difícil, porque eu exigia de mim um esforço maior na hora de enviar para esquecer tudo aquilo que a pessoa tinha me falado. E às vezes, quando era muito próximo, tinha 2, 3 horas de diferença, estava muito claro na minha cabeça, e aí eu ia mandar o reiki, a imagem da pessoa, e eu ficava lembrando dos problemas. Ai, a minha gota, o meu cóccix, ai, a minha coluna. Aí eu tinha que parar um pouquinho, me centrar, usar toda a minha experiência poderosa, reikiana. Foi difícil. Brincando, mas foi difícil. Tinha que parar, me centrar um pouquinho, para recomeçar a fazer um envio de reiki adequadamente. E, infelizmente, os relatos que eu tenho, as orientações que eu tenho passado para as pessoas, traz isso muito à tona. O reiki no nível 2, começa a fazer essas experiências, começa a ver os bons resultados que vão surgindo, vai ampliando. E ao começar a ampliar, ele começa a escutar mais. Começa a escutar coisas que não são necessárias. E aí atrapalha o envio do reiki. Aí a qualidade cai porque cai a quantidade de reiki. E alguns terapeutas também que eu oriento passam por essa mesma dificuldade. E me trazem essas questões para a orientação. E me dizem, Luísa, eu vou fazer é só envio. Mas a pessoa quer um atendimento inteiro. Como é que eu lido com isso? Porque aí na hora que eu vou enviar, a mesma dificuldade que eu tive, na hora que eu fui enviar, eu não consigo me desconectar da imagem da pessoa falando comigo, reclamando, e chorando, e pedindo, e querendo. E aí eu preciso explicar para eles para elas que para o envio você precisa disso. Ponto. A pessoa quer um atendimento,
ela parte para um atendimento. Aí, durante o atendimento, tem toda a dinâmica do atendimento, tem todo o reiki fluindo durante o atendimento, as coisas fluem de uma maneira totalmente diferente. Mas aí, para envio, você vai fazer bem feito se fizer dessa forma. Então, essa é a minha recomendação. E a partir disso, me relatam também a modificação do processo, o crescimento. Porque aí a pessoa consegue, né, simplesmente se conectar, abrir espaço e o reiki vai fluir. Então, foi muito bom, né, eu consegui sintetizar a coisa assim, trazer primeiro essa minha transição, porque eu passei do período em que eu fazia atendimento presencial, eu dava curso presencial, mas o universo disse assim, Luiz, vamos agitar um pouquinho isso aí. E aí os cursos presenciais foram rareando, os atendimentos presenciais foram rareando, e começaram a surgir os cursos à distância. Começaram a surgir os atendimentos à distância, e começaram a surgir os envios de reiki. E aí eu consegui ter um rendimento para conseguir me manter e executar essa minha tarefa, essa minha função. Consegui observar, né, esse movimento que o universo me trouxe e não briguei com isso. Fui me adaptando. Mas tive os meus percalços, tive as minhas dificuldades. Então hoje, quando as pessoas entram em contato pedindo envio de reiki, e quando elas começam a querer relatar esses problemas, trazer esses problemas, eu já também desenvolvi a habilidade para poder lidar com isso, para às vezes deixar a pessoa esvaziar um pouquinho, que ela precisa, né? Mas para cortar esse tipo de coisa e explicar por que eu estou cortando. Então eu digo, né, que eu não preciso saber dos problemas, porque a minha mente não vai controlar o reiki, nem a mente dela vai controlar o reiki, e que para ela ficar mais receptiva, para ela receber o reiki adequadamente, ela tem que silenciar um pouquinho também, assim como eu preciso silenciar um pouquinho para poder enviar. Então eu explico a dinâmica de como eu trabalho, para que a pessoa receba realmente o reiki e aproveite o reiki. A maioria entende. Um ou outro fica incomodado, a gente sente na voz, a gente sente no comentário, né? Mas aí, aproveitando já a minha experiência como terapeuta, né, a gente consegue trabalhar um pouquinho essa questão bem mais fácil, bem mais tranquila. E aí depois se combina um dia e a hora para envio do reiki à distância. Mas foi um período de transição, de aprendizado, que hoje eu estou compartilhando no vídeo, né, mas eu já venho compartilhando isso com alguns alunos e com alguns terapeutas que fazem os cursos comigo há mais tempo, à medida que eles vão trazendo esses problemas também e que a gente vai debatendo e ponderando a respeito. Então essa é a recomendação que eu faço. Tá? Você vai ter que, como eu disse, é um processo, você vai ter que se adaptar. Se você achar que a recomendação vale a pena, que você vai agir assim, atuar assim, trabalhar assim, você vai ter que se adaptar. Você vai perceber em si as dificuldades, e você vai perceber no outro as dificuldades. Muitas vezes eu ficava meio chateado comigo. Mas será que eu não devia ter deixado a pessoa falar um pouco mais, desabafar? Hoje eu ofereço um atendimento. Né? O atendimento ou o envio. Aí no atendimento a gente conversa essas coisas todas. A gente debate, a pessoa fala, a pessoa bota para fora, ressignifica, toda a dinâmica do atendimento. Né? Mas se é para envio, eu não deixo mais me contaminar com tantas coisas, porque eu sei que vai atrapalhar. E aí, atrapalhando, a qualidade não vai ser tão boa. Então fica essa recomendação importante, essa contradição, né, da gente misturar coisas. Atendimento com reiki ou envio de reiki à distância. E tem muitas pessoas enviando reiki à distância, muitas pessoas fazendo isso gratuitamente, de maneira colaborativa, compassiva, altruísta. Tem muitas pessoas fazendo disso um trabalho, que
também é excelente, né? Eu, por exemplo, cobro meu envio de reiki. Se eu não cobrasse, eu iria viver de quê? Eu teria que fazer outras coisas, e aí eu não poderia estar disponível para enviar reiki. Não poderia trabalhar com reiki. Então, eu cobro. Não é um valor alto, é um valor razoável. Faço os envios. E tem muita gente fazendo isso. E, às vezes, confundindo o envio, que é uma coisa muito boa, necessária, importante, com o atendimento, que também é necessário, importante. Né? Então, a gente tem que aprender a lidar, se trabalhar, se conhecer, para poder prestar um bom serviço, para poder realmente auxiliar as pessoas enviando reiki, não enviando nossa própria energia. Legal, pessoal? Até a próxima.